O que você que está assistindo aí pensa quando se fala em clássicos do cinema? A maioria das pessoas pensaria naqueles filmes mais antigos, ali da Era de Ouro de Hollywood, né? Mas será que essa definição de clássicos é correta? Ou, melhor dizendo, será que essa definição de clássicos é a única que a gente pode ter sobre clássicos no cinema? Na verdade, existe uma variedade quase infinita de possíveis definições de o que torna um filme um clássico, desde o legado que ele adquire ao longo do tempo, né, até questões ali que dizem respeito à composição estética do filme, né, assim, como ele articula a forma cinematográfica de maneira clássica. Hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses dois conceitos para a gente poder perceber que a definição de clássicos do cinema pode ser muito mais abrangente do que a gente pensa. E aí, vamos falar de cinema? Fica aí. Bom, como eu falei na introdução, quando a gente pensa em clássicos no cinema, a gente tende a pensar naqueles filmes mais antigos da Era de Ouro de Hollywood. No entanto, se a gente for falar de forma cinematográfica, no sentido de estética mesmo, esses filmes são muito distantes daquilo que a gente definiria normalmente como clássico nas artes. Uma composição clássica, ela é normalmente caracterizada ali pela harmonia estética perfeita entre o estilo de abordagem e as emoções e ideias que ela sugere. Em outras palavras, não existem exageros estilísticos na arte clássica. Ela preza ali por um perfeito e perene equilíbrio entre forma e conteúdo. E isso definitivamente não é algo que dá para ser dito sobre esses filmes aí antigos da Era de Ouro de Hollywood, né? Na verdade, esses filmes são muito mais glamurosos, muito mais dramatizados, sempre muito enfáticos ali nas suas abordagens bastante chamativas e muito grandiosos, né? Aquela coisa do espetáculo cinematográfico hollywoodiano, aquela coisa bem exagerada mesmo. Em outras palavras, esse cinema é mais aí um cinema de exageros dramáticos e estéticos. Nota que é o seguinte, isso não faz desses filmes necessariamente ruins, tá? Cada filme é um filme único que propõe uma ideia única, de uma maneira única e uma experiência muito específica. E só porque ele não é considerado um clássico, né, pelo menos nesse sentido estético, não significa que ele seja ruim, tá? As duas coisas aí não têm nenhuma relação entre si. Até porque, inclusive, existem muitos filmes que são lançados atualmente que possuem esse molde bem remanescente desses filmes aí antigos da Era de Ouro de Hollywood, né? São muito comuns até hoje em dia e não dá pra dizer também que esses filmes são ruins. É necessário assistir esses filmes para chegar a essa conclusão posteriormente. O Mark Cousins, o autor do livro História do Cinema, ele diz que esses filmes aí da Era de Ouro de Hollywood, eles estão mais próximos do que ele define como um realismo romântico fechado. Realismo porque esses filmes não são sobre deuses ou divindades ou temas sobrenaturais, mas tratam justamente de temas muito humanos, ainda que sejam ali os grandes temas humanos, né, como o amor, a morte e tal. Romântico porque são dramatizações exageradas da realidade, né, assim, as situações ali, elas parecem ser cotidianas, mas elas são muito mais teatrais, muito mais lúdicas, né? Tem uma lógica ali de causa e consequência muito evidente, esse tipo de coisa. E fechado porque as personagens não reconhecem que estão dentro de um filme, né? Não reconhecem a presença da câmera, não reconhecem a presença, inclusive, da audiência, como aconteceria no teatro, por exemplo, ou pode acontecer no teatro. Olha, eu não sei exatamente até que ponto que eu concordo com essa definição. Primeiro porque falar em fechado me parece um pouco uma definição um pouco limitada, né? Porque, assim, todo filme meio que já é construído a partir de princípios próprios, únicos e universais para esse filme, né? Cada filme é um universo. E, nesse sentido, seja qual for a experiência que um filme oferecer, ele já vai ser fechado nesse sentido, né? Então, assim, me parece um pouco redundante, sabe? Falar em realismo romântico fechado, sendo que todo filme ali já é, de alguma forma, fechado em si mesmo. Mesmo que o princípio do filme, ou a ideia do filme, seja evidenciar a existência da câmera, por exemplo, como acontecia em muitos filmes de comédia da época. E é uma coisa que é comum até hoje, né? Filmes aí que quebram a quarta parede. Segundo, que eu concordo ali com a ideia geral deles serem dramatizações românticas da realidade, né? Essa ideia de serem românticos. Isso, ok. Mas não sei se falar em realismo da forma de como o Mark Cousins coloca é muito adequada. Porque, assim, um tema que é humano, entre aspas, ele pode ser abordado como algo
muito divino, né? Algo até sobrenatural, como muitos filmes da época de fato faziam, né? Assim, seguindo essa lógica de exageros estilísticos mesmo, acabava fazendo com que esses temas fossem elevados a dimensões muito além daquelas da situação humana, né, da situação cotidiana. Um bom exemplo é a cena final do filme Aurora, do Murnau, que a gente já falou, que é aquela cena do sol transbordando pela imagem, sabe? Coroando o amor divino que o filme trata, que o filme apresenta na sua premissa, né? É um exemplo de como sistemas pretensamente humanos podem ser muito mais do que simplesmente fechados ali na conjuntura que as personagens se encontram. Nesse canal aqui a gente já falou do filme Aurora, tá? Eu vou deixar aqui no card aqui em cima caso você queira conferir. Enfim, essa definição aí é um pouco limitada, meio polêmica, né? Mas já é um bom começo pra gente entender que a definição de clássicos no cinema é muito mais abrangente do que parece, né? E também no sentido de que esses filmes aí, no sentido estético, não são clássicos, né? Esses filmes da Era de Ouro, eu concordo sim com o Mark Cousins. Mas então qual seria um legítimo clássico no cinema? Se é que dá pra gente falar desse jeito. Olha, pro Mark Cousins, esse é o cinema do cineasta japonês Yasujiro Ozu. Esse cineasta aí que trabalhou durante vários anos no cinema japonês, né? Produziu bastante, tanto na era muda quanto na era falada do cinema. O Cousins identifica os filmes do Ozu como sendo produtos ali de uma tradição cultural japonesa que reflete sobre como a vida é essencialmente estática e melancólica. E, de fato, essa é a melhor forma de se definir de maneira geral o estilo do Ozu, para filmar ali as suas histórias minimalistas, cotidianas, localizadas no contexto do Japão, que as personagens nunca de fato se engajam em grandes narrativas épicas, né? Como acontecia lá nos filmes de Hollywood, os filmes antigos de Hollywood. O Ozu opta por planos mais estáticos, quase sempre colocando as personagens dele no centro dos enquadramentos, como se elas fossem de fato o centro gravitacional de todo o plano cinematográfico. E isso é o que gera um perfeito equilíbrio entre forma e conteúdo, que de acordo com Mark Cousins coloca o Ozu como a principal figura do cinema clássico mundial. Agora, de novo, claro que é passivo de debate se o Mark Cousins está certo ou não, né? Pelo menos na minha experiência com o Ozu, os filmes dele são muito dramaticamente potentes, sabe? Assim, os filmes dele são muito tristes, cada final, assim, aterrador mesmo. Mas, assim, falando que isso é bom, tá? Assim, os filmes deles são para ser tristes mesmo. Inclusive, muitos deles estão disponíveis no YouTube em domínio público, vale dar uma conferida, hein? A diferença dos filmes do Ozu para esses filmes mais antigos de Hollywood e tal é que esse impacto dramático, né, dos filmes do Ozu são mais adiados, né? Porque, assim, no momento da experiência a gente é colocado nesse estado meio introspectivo, de meditação, de apreciar ali a procedência bem lenta, bem serena dos eventos que ele filma, ao invés da gente ser ali bombardeado com uma avalanche de emoções, que é como acontece nos filmes de Hollywood, né? Como acontecia, pelo menos, e ainda acontece até hoje. Mas beleza, então, a gente já tem aí umas teorias interessantes que são passíveis de debate, que levam em conta a ideia formal do filme, a ideia da estética mesmo. Mas agora, será que existe uma forma aí um pouco mais sólida, talvez, mais concreta da gente definir o que é um clássico no cinema? Se a gente não olhar só ali na composição aparente do filme e de fato pensar, digamos, no legado que esse filme tem ao longo da história, ao longo das gerações, né, desde a época em que ele foi lançado até os dias de hoje. É para isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre o que o Robert McKee, autor do livro Story, tem a nos dizer. Bora conferir? Então, como eu falei, a teoria do Mark Cousins é muito interessante, mas ela se limita demais a essa dimensão estética do filme, essa dimensão da forma cinematográfica mesmo. A ideia do Robert McKee de o que é um clássico é mais abrangente porque ele vai além da ideia de forma clássica, né? Aquela coisa de uma história linear com protagonistas e antagonistas bem definidos, relação de causa e consequência, né, entre os eventos do filme, e aborda mesmo a ideia do conteúdo das narrativas, as ideias que elas expressam para além de como expressam essas ideias. Faz todo sentido o McKee falar disso porque o livro dele, antes de tudo, é um livro sobre escrita de roteiros, né? Ele vai ensinar você a compor de maneira mais assertiva o conteúdo do filme, isso é óbvio. Mas a grande questão do Robert McKee é que ele resgata um conceito de narrativa que é muito importante para a gente entender por que alguns filmes são meio que atemporais mesmo, que é a ideia de narrativas arquetípicas. De acordo com Robert McKee,
Uma narrativa arquetípica é aquele filme que resgata os grandes dramas humanos, aqueles dramas que vêm assolando a humanidade desde o início dos tempos e os apresenta sob uma roupagem de um contexto sociocultural, talvez até político, de quando o filme é lançado. Nas palavras do próprio McKee, uma narrativa arquetípica é aquela que desenterra a experiência humana universal e se encasula em uma expressão sociocultural única. Assim, pela ótica do McKee, a gente pode chegar à conclusão de que um filme clássico, ele simplesmente parece pertencer de maneira mais objetiva a um contexto cultural único da história. Porque, assim, na verdade, esses filmes são eternos mesmo, né? Porque os temas que eles abordam são eternos e eles são abordados de maneiras muito originais, né? Que podem ser degustadas de várias maneiras diferentes ao longo do tempo. Não é à toa que existem vários filmes aí que foram lançados há muito tempo, que são assistidos até hoje, reassistidos até hoje, e são alvos de debate aí constantes até hoje. Afinal, talvez seja essa uma boa definição de o que é um clássico do cinema. Um filme com uma narrativa tão poderosa que é sempre experimentado por todas as gerações e é constantemente reinterpretado pelas novas óticas do tempo. Mas e aí? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Você discorda do Robert McKee? Você discorda do Mark Cousin? Você concorda com os dois? O que você define como um filme clássico? Deixe aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gosta de cinema e se interessou pelo meu trabalho, convido você a se inscrever aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando eu publicar vídeo. Deixa o like aí no vídeo que me ajuda muito para divulgar o meu canal e esse vídeo, né, sobre os filmes clássicos. De novo, deixa aí nos comentários o que para você é um filme clássico, né? Vamos trocar essa ideia de cinema que é sempre bacana. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Letterboxd, tá tudo embaixo na descrição. Segue o Luiz Afonso também, o meu editor, tá tudo embaixo na descrição também. Mas no mais é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.